dia muito especial para a cristandade. É o dia em que os cristãos de todas as denominações religiosas consagram a alegria que se seguiu à imensa tristeza pela crucificação de Jesus, mas culminou no domingo com a imensa alegria de ver Jesus de volta. Jesus surgiu para, em primeiro lugar, sedimentar no coração dos seus discípulos a certeza de que tudo aquilo que ele falara era verdade, que ninguém morre, somente o corpo desaparece. Nós seguimos, continuamos a existir. E aproveitando esse momento que os nossos corações se voltam para esse gesto fundamental de Jesus, entendemos que hoje ele retorna mais uma vez aos nossos corações. Imaginemos adentrando a esse recinto como ele o fez naquele domingo, onde os discípulos se reuniam preocupados, entristecidos, e ele se adentrou ao recinto, como ele faz nesse momento. Nós somos os discípulos dos dias atuais. Trazemos em nossos corações preocupações, dores, aflições, incertezas, inseguranças, medos. E Jesus adentra-se a esse recinto, olha para todos nós e diz assim: que a paz esteja convosco. E é esta vibração de amor, e é com esta vibração de amor que começamos a nossa prece. Começamos, Senhor, louvando vosso nome e os vossos ensinamentos. Ensinamentos que buscamos trazer para junto de nós como lâmpadas a iluminar o nosso caminho. Em seguida, Senhor, vos agradecemos por esta oportunidade abençoada. Todavia, Senhor, nossos corações apresentam-se atingidos pelas emoções que o mundo atual traz para nós. Medo, ansiedade, preocupação, incertezas. Abençoa-nos, amigo. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo, buscando no vosso Evangelho a coragem, a força, a motivação necessária para seguirmos adiante. Abençoa, Senhor, os benfeitores espirituais que junto convosco adentraram-se a esse recinto e se encontram ao lado de cada um de nós, abraçando-nos em vosso nome. Ciente das nossas preocupações, eles buscam nos auxiliar, nos amparando, nos assistindo, impedindo que as preocupações possam, Senhor, apagar
a chama da esperança que os vossos ensinamentos nos trazem. Abençoa-o, Senhor, pois em vosso nome eles nos assistem, nos amparam, nos socorrem e nos protegem. Abençoa, Senhor, em especial o nosso irmão Ângelo Cerati, que, atendendo a um convite, generosamente abriu mão desse espaço de tempo do convívio familiar para estar aqui presente, para compartilhar conosco o conhecimento que ele já adquiriu e principalmente a sabedoria determinada pela experiência, permitindo assim que possamos nos luarizar uma vez mais com os vossos ensinamentos. Abençoa-nos a todos, Senhor, que assim seja. Ao glorioso Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu novidável apóstolo Allan Kardec, a nossa mais profunda gratidão por este encontro de prece e de paz. Senhor, eis que aqui nos encontramos junto ao teu amor, rogando juntos mais uma vez que abençoe a todos nós, que envolva os nossos corações na tua luz, para que possamos continuar a nossa vida, tal conforme assim tem nos ensinado. Reconhecemos-nos, Senhor, falhos e pequeninos, ante a magnitude do amor de Deus, no infinito do cosmo do sem fim. E por isso, nos reunindo junto à tua bondade, clamamos: olha por nós, Senhor, e envolve-nos na tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Que o Senhor nos envolva na sua luz e na sua paz. Meu nome é Ângelo, então, sou voluntário na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, ali na Vila Eudízia, ao lado da Vila Assunção, e é com muito prazer que aqui nos encontramos numa manhã de Páscoa. Vocês deixaram suas casas, seus lares, né? O horário já quase do almoço pascualino, né? Deixaram as crianças e estão aqui numa comunhão espírita, fraterna, procurando essa sensação do Espírito do Cristo, que exatamente a esta hora dos anos que já se foram, já havia aparecido para Maria de Madalena, logo nas primeiras horas, ao raiar do sol, quando ela, junto com as outras mulheres, fora homenagear o corpo do Senhor enterrado ali na pedra, mas interrogavam a si mesmas, elas, as mulheres: como moveremos a pedra para assim fazer as exéquias, as homenagens devidas àquele que tudo nos legou? Porque na sexta-feira, onde fora crucificado, e encontrara a passagem para o mundo espiritual a partir das 18 horas, para o judeu, iniciava-se o sábado, o sabá, o dia santo, para todos aqueles que homenageavam e que amavam Moisés e as Escrituras que assim recebera. Então, no sábado, na sexta-feira, então, portanto, e já sábado, não puderam homenageá-lo de forma adequada. O envelopamento do corpo nos lençóis tivera que ser rápido, o descer da cruz e o sepultá-lo, antes que às 18 horas assim chegasse. E, portanto, o sábado, reservada um momento de oração, nada podiam fazer,
aguardando apenas o domingo como o dia de hoje, para que a mensagem do Senhor nos seus corações pudesse ser novamente revivida na homenagem que prestavam ao corpo do amado amigo. Mas chegando o domingo de manhã, antes que o sol raiasse, ansiosas que estavam, ao chegar ao túmulo, a pedra já havia sido movida. Não estava ela na localidade que se aguardava. E ao adentrar-se a cova, ele estava vazio. As vestes enroladas cuidadosamente, aonde o corpo havia sido depositado. Aonde estaria? Aonde estava o Messias amado? Quem teria lhe roubado o corpo da existência carnal? E ao chorar, lágrimas de dor e de piedade que nem a isto pouparam, já não bastava ter-lhe crucificado, quando nada fizera para tal merecer. E ao chorar para fora, viu um homem, Maria chamada Madalena, ou Maria de Magdala, se assim preferirem, viu um homem se aproximar e, julgando ser o hortelão, ou seja, o jardineiro, interrogou-lhe: aonde puseste o corpo de meu Senhor? E este deu-se a conhecer: Maria, sou eu, Jesus. E ela logo quis abraçar-lhe, jogar-se aos pés, tocar-lhe. Mas, para nós que hoje conhecemos os fenômenos espíritas, a materialização dos espíritos, sabemos que não podemos tocá-lo, salvo quando eles mesmos assim autorizam. Quando o corpo está devidamente apresentado de forma sólida, o corpo de um espírito, utilizando fluidos de médiuns, para que este possa se manifestar. E aí é possível, nesses espíritos materializados, apertar-se-lhe as mãos e sentir o calor da mão, tocar-lhe, fazer medição de pressão arterial, medir-lhe o peso corporal, e estes corresponderão ao mesmo que quando a criatura era encarnada. Mas quando este fenômeno ainda não se deu por completo, ao tocar-se a manifestação, ainda em processo de apresentação e de materialização, essa desvanece, levando muitas vezes o médium doador das energias, dos fluidos, a sentir um impacto bastante profundo e até quanto à saúde. Então Jesus proíbe-lhe ali naquele instante: não me toques, diria Maria, porque eu ainda não subi para a casa do meu Pai. Mas lhe diz: vá e anuncie aos meus que eu estou vivo. Vá e narre àqueles com quem convivi, que eu estarei e me apresentarei a eles. E ela foi. Uma mulher que na sociedade daqueles tempos, e ainda muitas vezes na sociedade dos nossos tempos, era tida como pecadora, por ser uma mulher liberal, à frente, por ser ousada no seu comportamento, e portanto era vista como pecadora. Mas ela foi aos discípulos e narrou. Depois, lá pelas 9 da manhã, Jesus já havia aparecido a outros caminhando na estrada de Emaús. E mais à tarde, aos 11, que se reuniram, aos 10, aliás, que se reuniram às portas fechadas, na casa onde comungavam a mensagem de Jesus. Este, aparecendo a eles, abriu os braços e lhes diz: paz seja convosco. No dia de hoje, onde o convite para aqui estudarmos, pensarmos no assunto referente à mensagem de Emmanuel, constada no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no item 98, ou capítulo 98, que é não contendais, ou seja,
não entrais em litígio, em brigas, em disputas por interesses. Que vem falar para exatamente evitarmos a posição de conflito com o próximo, principalmente no meio religioso. É fato que o nosso mundo atual, ele encontra-se numa posição de extremismos. As criaturas, nós, quando falamos das criaturas, dá a impressão que é os outros, que são as outras pessoas. Nós não, mas não é verdade. Nós também estamos inseridos neste comportamento e, portanto, a atenção também tem que se voltar a nós mesmos. Vivemos, portanto, o período de opiniões que às vezes são necessárias se marcar. Utilizamos-nos muitas vezes do anonimato, da internet, para cutucar, apontar, para ofender e magoar as pessoas. Nas ruas, nas vias públicas, no meio familiar, às vezes mesmo, aproveitando-se períodos festivos como este, em homenagem ao amor do Senhor, a sua Páscoa, muitas vezes para entrarmos em conflitos, para discutirmos, para brigarmos, para cobrarmos, quando então vemos Jesus, que após ter sido crucificado, tendo passado pelo julgamento infamante, aonde sendo inocente, fora condenado, que fora exposto às agressões humanas, esbofeteado, fora cuspido em sua face, fora interrogado quando ele pregara tantas vezes em praças públicas, como se ele tivesse uma doutrina escusa, escondida dos porões, para a qualquer momento reunir o povo e fazer um levante político. Nunca se interessou por uma coisa assim. O único levante que o Senhor desejava era o levante dos corações, era o levante da ética moral dos indivíduos, da sua vontade perante Deus, o Altíssimo, e do seu compromisso para com a própria consciência, para que o indivíduo, desde esta vida carnal, mas certamente na vida espiritual, respondesse num clima de paz perante si mesmo. Que adianta conquistarmos o mundo e perdermos a sua alma, nossa alma, diria-nos o Senhor. Então, naquele momento extremo, após ter passado os suplícios, de ter sofrido a rejeição mesmo, não tendo sido encontrado culpa nele, de ter sido abandonado pelos amigos, de ter sido negado por aquele a quem ele denominara a pedra, Pedro, 3 vezes. 3 vezes me negará, Pedro, dissera ainda algumas horas antes que o galo cante, 3 vezes me negará. 3 vezes Pedro o negou. Eu não conheço este homem, teria dito numa primeira interrogação, quando adentrara dentro dos portões, aonde estava sendo julgado na casa de Caifás. Depois interrogado por um funcionário, você não era um daqueles? Eu não, imagina, jamais. Não estava com este, porque senão ele iria à cruz também, com medo. Quem de nós, muitas vezes apontamos, nossa, Pedro, hein? Que covarde, não é? Não diríamos assim? Que fraqueza moral. Mas e nós naquela situação? E se a cruz nos aguardasse agora mesmo aí fora? Olha, os espíritas serão presos. Não, eu não sou espírita, estou falando de Jesus, eu sou cristão. A gente ia dar um jeitinho de tentar sair pela tangente. Muito natural e humano as negações de Pedro, porque ele era humano exatamente como nós. As suas necessidades eram as nossas. Jesus, embora um espírito divino, também vivia num corpo humano, com dor, com fome, com aflição, como nós, vivendo os dias do seu tempo, sobre as políticas governamentais de Roma, dos Césares, mas também dos judeus, dos senhores do templo, da religião dos seus dias, com a miséria assolando as criaturas, a escravidão, as enfermidades graçando as populações, e ele se compadecendo até as lágrimas das nossas misérias espirituais e materiais.
mas ainda assim o traímos, o abandonamos e o negamos. E às vezes até hoje, 2000 anos passados, quando há uma vantagem social, quando há uma vantagem, às vezes política, nós gostamos de marcar posição. Mas quando há um prejuízo monetário, quando há um prejuízo social, muitas vezes, nós nos esquivamos, procurando negar exatamente aquilo que deveríamos professar. Não sei se as senhoras, os senhores sabem como terminou a trajetória de Pedro, que ele foi crucificado assim como nosso Senhor, seus últimos dias. Então ele teria dito, quando iria ser crucificado, Senhor, aos romanos, eu não mereço morrer como meu Senhor. Eu não mereço tamanha comparação, tamanha aquisição espiritual de ser crucificado como aquele a quem amo. E os romanos, na sua chacota, no seu jeito de ser, deixa que a gente resolve então. E ele foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Então este homem, depois das negações, se tornou realmente a rocha onde o evangelho seria situado. E Jesus então caminharia para o Gólgota, sofreria os açoites, os espancamentos, seria preterido, ou seja, escolheria-se Barrabás na hora da soltura. Olha, na Páscoa podemos soltar alguém, intencionava Pilatos, segundo os evangelhos. Já das pressões políticas e sociais, não queria evidentemente se comprometer com Roma, mas não via culpa, poderíamos soltá-lo, não sei se ele é um sedicionário, mas e se ele for? Então nós podemos soltar alguém, que o povo escolha, para não cair sobre mim a culpa. Que importa se ele é inocente ou não, deixa que o povo escolha. E o povo escolheu Barrabás, aquele que era verdadeiramente um revolucionário, aquele que carregava a espada, a cinta e que queria subtrair Roma da governança de Israel. E Jesus, o povo clamando, estimulado, que vai este à cruz. E ele foi açoitado 39 vezes, 40 vezes, e depois teve que carregar a própria cruz nos próprios ombros aonde seria pregado. Um madeiro que dizem aí que teria por volta de 70 quilos. Um homem já fragilizado. Aonde estavam os discípulos esta hora? Ninguém teria coragem de varar a multidão. Aonde estavam os beneficiários que receberam das suas mãos as curas, o pão multiplicado, a palavra generosa? Cadê? Quem de nós estaria lá naquele momento? Nenhum de nós. Quando não suportava mais carregar a cruz e querendo terminar o processo de crucificação rapidamente, os soldados romanos escolheram a uma figura popular para que carregasse-lhe a cruz. Então constrangeram um certo Simão, da cidade de Cirene, para que carregasse a cruz de Jesus. E aí a gente vê até aquele que iria carregar a cruz de Jesus, não faz por livre e espontânea vontade. Ele é constrangido. Ou seja, o soldado romano que diz, olha, você aí, pega a cruz e carrega, porque ele não está suportando e a gente precisa terminar isso. Naquele momento, a cruz de Jesus representava a coisa mais bela, mais extraordinária, e ainda assim, aquele que a iria carregar, faz por constrangimento, por imposição, por temor. Mas à medida que ele carrega a cruz, ele diz, ele que era pai de Alexandre e Rufus, filhos conflituosos, aí volta a palavra, né? Não contendais, filhos conflituosos, ele sente uma imensa paz, pensando naquele homem. Por que estariam condenando este homem? Por que estariam levando a cruz? Observando e vendo, ele não tinha a aparência de um guerreiro, de um homem carregado de ódio, opiniões, que queria derrubar o mundo. Ele trazia um halo de misericórdia, de paz, de bondade, uma atmosfera em torno dele, que levava, não sei o que, o seu olhar, espargia bondade,
amor, misericórdia. E ele então sente imensa paz carregando a cruz de Jesus. E pregado entre os ladrões, erguido no madeiro infamante, suportando as acusações, só as mulheres. E um único discípulo, João, o evangelista, que teve coragem de seguir, amparando a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, até os pés do Senhor crucificado. Maria, imagine-lhe o coração. Imagine a intimidade de uma mãe vendo um filho erguido à pior morte possível, quando este nada fizera. E ela ainda assim diz: Senhor, falando ao Altíssimo, a Deus, judia que era, Senhor, passa-se de mim esta hora, mas se não for possível, atente nesta serva pequenina e faça-se a sua vontade, Senhor. Qual seria a nossa posição numa situação extrema? Mas cadê Deus que não vê? Cadê a espiritualidade que não atende às dores nossas? E a gente vê a fé de uma mulher e de uma mãe, que mesmo o filho crucificado inocentemente não acusa nem os crucificadores e nem a Deus por abandono. Dentro da sua fé, dentro da dor do coração de mulher e mãe, ainda cabia a coragem, algo de bom disso deve ter. Deus deve ter as suas razões para que tal se dê e se manifeste. E nós sabemos o resultado de tudo isso, com o domingo de hoje, que é a ressurreição. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele a deu. Ele poderia ter se esquivado, poderia ter fugido, poderia encontrar amigos, olha, me defenda aqui nesta hora, mas nada disse. Para ninguém pediu ajuda, basicamente silenciou, suportando tudo sozinho e não perdendo a ninguém. Nenhum dos discípulos foi crucificado junto com ele. E expirando na cruz, ainda repetiria as célebres palavras: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. No alto da cruz, meus irmãos, quem de nós teria coragem moral para perdoar em situações análogas? Nós não desculpamos as coisas mínimas, entramos em litígio e briga pelas coisas mais pequeninas, por dinheiro, por heranças, por valores monetários. Às vezes há coisas que evidentemente precisam ser justas, corretas, se espera isso, mas evidentemente há coisas que desculpáveis são, que nos vale mais a paz íntima do que as brigas infinitas. Então este homem, depois de passar tudo isso, de sofrer todas essas coisas, de ter sido sepultado a pressas, de passado o sábado na espiritualidade e retornando ao domingo, quando aparece exatamente aos outros 10, com exceção a João, que o abandonaram, que não puderam seguir com ele até aquele momento de cruz, ele lhes diz: paz seja convosco. Não pergunta onde você estava naquela hora que eu estava passando dificuldade. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo outro? Nós, se fosse nós, a gente falaria, né? Se a gente materializar, não, eu vou vir aqui só para puxar seu pé agora, né? Você me atormentou tanto aqui na vida, que agora eu vou voltar, mas vou voltar para puxar seu pé. Equivocado. Não é cristão isso. Mas às vezes a gente se confunde nas coisas.
E eles então, a partir daquele momento, foram animados, os discípulos, de um espírito de vida, de esperança, pois que a morte não tinha mais sentido. A desencarnação, a partida para o mundo espiritual, não era mais o fim, a vida continua. Há uma vida espiritual, então, portanto, aqueles que querem fazer-nos prejuízos, aqueles que nos querem maltratar, e às vezes conseguem, às vezes nos ferem, sem dúvida, ninguém quer tirar a importância do erro, do mal, que se cometem contra cada um de nós, contra a vida planetária, seja das plantas, dos animais, dos seres humanos. Muitas vezes nos tornamos gladiadores contra a existência do próximo, tirando os direitos dos outros. Ninguém quer tirar a importância dos debates sérios, das posições firmes no sentido de tentar fazer a coisa melhor. Mas tudo isso tem que ser feito com espírito cristão, como Jesus nos ensinou, com espírito de paz. Então, tirando este medo da morte, os discípulos, olha, tudo isso aqui é transitório. Sem dúvida é importante, mas a vida é o final para este corpo que continua vivo, que sobrevive à injunção da carne, e portanto, por que temer? Por que se curvar? Quando podemos elevar a cabeça ao Altíssimo, humildemente, e reconhecer o papel que temos a cumprir, como seres que passam, que não vão permanecer. A família é abençoada, é o núcleo abençoado que encontramos para existirmos, mas é transitória. A família real é a família espiritual. O que nasce do corpo, ensinou Jesus na conversa com Nicodemos. O que nasce do corpo ou da carne é carne. E o que nasce do Espírito de Deus, é Espírito. Ou seja, os corpos geram corpos, gerando as famílias sempre abençoadas. Mas essas, se os laços não são apertados pelas ideias, pelos sentimentos do Espírito, tão logo se rompe os laços da carne, já não há mais interesse de ninguém por ninguém. Já acontece isso às vezes aqui na matéria, não quero saber mais de família, não. A gente ouve frequentemente, não quero saber mais da minha família, são todos uns falsos, são pessoas que não se importam com a gente. E nós nos importamos com eles, nós nos preocupamos. São transitórios os laços, sem dúvida. E evidentemente, quando não há afetividade, quando não há compromisso de entes para com os entes, terminada a vigilatura carnal, o nome que envergamos, já não tem mais importância. Só a nossa condição moral, só aquilo que fizemos, só como nos comportamos. E nos aproximamos dos iguais, daqueles que são semelhantes. Se cultivamos o amor, se cultivamos a paz, se cultivamos a misericórdia, tal qual nos ensinou nosso Senhor, e tal qual nos ensina a doutrina dos Espíritos, evidentemente que encontraremos do outro lado pessoas iguais, pessoas na mesma sintonia, com o mesmo objetivo, de continuar melhorando-se, de tentar corrigir as mazelas que cada um de nós carrega, não sendo perfeitos, muito longe, aliás, disso, sendo prontamente humanos, com necessidades humanas, com desvios de caráter, muitas vezes profundamente humanos, mas tentando acertar, tentando corrigir, tentando ser melhor,
tentando fazer o melhor. E como nos diz André Luiz, o espírito que psicografava pelas mãos do Chico Xavier, todo mundo que se esforça merece o salário da paz, pelo menos. Gente, meio ao tormento que o mundo é, a paz não é alguma coisa? Por isso que o Senhor, ao apresentar-se aos discípulos, a primeira coisa que lhes disse: paz seja convosco. Tenhamos paz assim dentro da nossa intimidade. Aprendamos a partilhar desta paz, dando paz para os outros. Se os outros não nos dão paz, e muitas vezes não nos dão mesmo, muita gente parece que tem uma missão na vida que é tirar a paz da gente, não copiemos-lhes, não imitemos-lhes a conduta, adotemos o espírito cristão de Jesus. Paz seja convosco, de desejar a paz para os outros, sinceramente. Olha, a pessoa me incomoda, me atrapalha, me prejudica muitas vezes, mas vá em paz, que Deus te envolva em misericórdia, segue o teu caminho em paz. Eu vou tentar trilhar o meu também em paz. Procure distribuir mais. O mundo precisa tanto. Por que nós vemos tantos conflitos nos dias atuais? Porque as pessoas erguem bandeiras apaixonadas, de ódio, de revolta. E a revolta e o ódio, os conflitos dos indivíduos se refletem na sociedade, e da sociedade transbordam nas nações, e os litígios aí estão, de povos para povos. Se falamos dos conflitos na família, a nação é uma família ampliada, em tamanhos de milhões, de milhares, e portanto esses conflitos se exteriorizam em amplitudes maiores. Nós temos sede de paz, então precisamos começar a trazer o Espírito de Cristo novamente para as nossas vidas. Precisamos trazer novamente a visão de Jesus para o nosso comportamento. É certo que nós somos humanos, daqui a pouco nós vamos estar saindo aí, na rua, dirigindo carros, no meu caso uma bicicleta, que é meu transporte eletivo para a minha existência, e vamos encontrar outros motoristas, encontrar outros ciclistas, pedestres e tudo mais, que muitas vezes vão tomar uma ação e a gente naquele nopino, na emoção, no calor, pode tomar uma posição não muito agradável. É a nossa natureza humana, mas todo aquele que tem alguma reflexão cristã vai se esforçar para que não assim se dê, para tomar uma posição de defesa da vida, seja no trânsito, cuidando das outras vidas, não tentando passar em cima dos outros, não tentando sobrevaler-se aos outros, mas na vida de maneira geral, aonde estivermos, com quem estivermos, levando paz. Agora imaginemos isso na casa espírita, falando de nós aqui intimamente. Se trazemos esses conflitos, e é aí que entra Emmanuel, no estudo do Pão Nosso, que fala diretamente a nós cristãos, sobretudo a nós espíritas. Ele toma a carta de Paulo a Timóteo. Paulo, como sabemos, ele foi, antes de ser Paulo, Saulo, perseguidor do cristianismo. Ele era a esperança da raça judaica, tal a sua inteligência, a sua postura firme no debate, não havia quem o vencesse. Seus argumentos lógicos, baseados na racionalidade e no perfeito conhecimento das tradições, das leis judaicas, colocava qualquer outro antagonista de joelhos, assim figuramente falando. Mas ao saber dos cristãos, convidado a inteirar-se deles mais profundamente, a uma reunião comparecido na chamada Casa do Caminho, que fora erguida já em memória a Nosso Senhor, 3 anos mais ou menos após a partida de Nosso Senhor. Eis que lá ele se apresenta para ver o que falavam aqueles seguidores do homem de Nazaré.
e testemunhou a figura de Estevão, falando de Jesus e apresentando ousadamente Jesus maior que Moisés. Escândalo. Ele levanta-se no meio da multidão, quando Estevão fala da ressurreição de Jesus, da sua volta do túmulo, e como isso representava, e tinha uma representação histórica, humana, significativa, redentora para as vidas, e portanto Jesus era maior que Moisés nesse sentido, que nos deu a lei, e ficou na lei, e Jesus deu a vida, e desta retornou da morte, para continuar a anunciar o caminho. Então Saulo levanta-se, e o desafia ao debate ali mesmo em público, no meio da pregação. Hoje a educação não permite muito fazermos isso, mas naquela época o pessoal fazia muitas vezes isso. E pela primeira vez, arguindo de forma lógica, Estevão constrange a figura de Saulo, dizendo: olha, meu Senhor ensinou, para evitarmos o fermento da contenda, um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Gente, nós amassamos o trigo, a farinha, né? Para fazer o pão. Colocamos o sal, a água, se vai ovos. E o quanto colocamos de fermento? Uma pitada apenas. E basta essa pitada e o pão, que seria uma bolachinha, ele torna-se grande, macio, ele infla-se. Uma pequena gota de fermento é capaz de inflar toda uma comunidade. Olha a vigilância que devemos ter no meio de nós mesmos. E ali Saulo, então, derrotado ante os argumentos de Estevão, enche-se de ódio contra Jesus e contra os seguidores do caminho, e se torna perseguidor. Manda cartas de prisão, leva-os à cadeia, seus bens, os bens dos cristãos, são usurpados, até que ele um dia vê Jesus seguindo em direção à cidade de Damasco, figura de Saulo. Jesus se lhe apresenta em espírito, vindo ao seu encontro numa luz, e ele então tem esta visão extraordinária, o Espírito de Jesus ali caminhando ao seu encontro e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não sabe quem é, ele não conheceu Jesus quando encarnado. Senhor, reverenciado pela figura espiritual extraordinária que estava, já lhe chama: Senhor, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem persegues. E aí ele reconheceu o erro. Vendo aquele Espírito extraordinário na sua frente, falou: não, se esse é Jesus, e ele me causa uma reverência tal que de joelho aqui estou, ele não pode ser um inimigo de Moisés. Pelo contrário, ele é o continuador, ele é o Messias que Moisés anunciou e os profetas anunciaram. É o continuador, é aquele que trouxe o ensinamento. E chora amargamente, lembrando as perseguições. E Jesus novamente, consolador, lhe diz: Saulo, Saulo, é duro para ti recalcitrar com aguilhão. Ou seja, não adianta ficar lembrando o que passou, dando morro em ponta de faca. O que foi errado, está errado. A vida, levanta-te, né? Começa daqui para agora, como para nós, meus amigos. Daqui a pouco nós vamos nos levantar. Nós vamos para a nossa vida, para o encontro familiar, para o almoço de Páscoa, se assim for nos possível. Façamos assim, com espírito de paz. Façamos com espírito de amor. Porque então, a partir daquele momento, Saulo foi se transformando e de perseguidor tornaria-se seguidor, apóstolo de Jesus, que caminharia junto com ele durante toda a existência. E já velhinho, depois de ter pregado os ensinamentos em todas as terras conhecidas, na Ásia,
na Europa, inclusive em Roma, já encarcerado em Roma, depois de como Jesus sofrer açoites, pedradas, prisões, fome, assalto, tudo por amor do Evangelho. Tudo sofreu, tudo padeceu e aguardava voluntariamente a morte que lhe chegaria e libertaria do corpo. E no último cárcere ele escreveria ao seu discípulo Timóteo 2 cartas, sendo a segunda já uma de despedida, passando os últimos ensinamentos a Timóteo como este, e convido-os a estudarem, lá da Bíblia, a segunda carta aos Timóteos, no capítulo 2, versículo 24, aonde ele diz: evite contendar. O Espírito do Cristo é o Espírito de paz. Evitemos contenda, levemos paz aos irmãos, para que assim a paz se estabeleça em nossas vidas. Mais tarde, o próprio Saulo também encontraria seu suplício, tendo a cabeça cortada, por amor do Evangelho. A morte não existia. E, portanto, a coragem espiritual para proclamar a paz do Senhor sobreviveria para todo sempre. Que nós possamos cultivar essa paz, que possamos guardá-la dentro de nós, não permitamos perdê-la, portanto, pelas coisas menores, os conflitos menores. Se alguém quiser tirar a nossa paz, vamos sorrir, pensar em Jesus, no mínimo, encontrar aquela famosa cara de paisagem, que parece que não está entendendo o que estão dizendo. A gente está entendendo, sabe que a pessoa está querendo nos atingir, está querendo nos provocar, está querendo nos atingir, mas voluntariamente, evitemos. Ele fala, não vai dizer assim, pronto, olha, nunca tenha espírito de condenação. Não, evitemos, procuremos evitar situações conflitivas, que nos tirem a paz, que nos tirem o equilíbrio. Certamente a vida não nos vai dar isso de graça. Não vai ser os outros que vão te dar a sua paz. Não vai ser a sociedade que vai dar a sua paz. Não vai ser a política que vai, nem o futebol, nada disso vai te dar a tua paz. É o teu comportamento interior. É a tua busca interior pela tua própria paz e pela paz dos teus semelhantes. É Páscoa, meus irmãos. Nos unamos assim em torno de Jesus. E tanto quanto seja-nos possível, no dia de hoje, levantemo-nos e saiamos em paz, com a paz de Cristo. Muito obrigado a todos. Que o Senhor abençoe as suas famílias, os seus corações e todos aqueles que precisam da paz de Deus. Muito obrigado. Nós vamos fazer a nossa prece final agora, com as vibrações também. Convido aqueles que quiserem, que puderem. Quem está em casa, evidentemente, é um pouco mais difícil às vezes, né? Mas nos acompanha pela voz. Mas aqueles que estão aqui, eu convido a fechar os olhos, a buscar o silêncio interior. Vocês já tomaram um passe aqui na entrada. Mas a assistência espiritual, ela continua durante todo esse processo de evangelização de nós todos. Vocês sabem que quem vem aqui na frente, quem toma a frente, não é melhor que ninguém, não está numa posição privilegiada e, portanto, necessita também dos mesmos ensinos, da mesma luz, da mesma paz, e que ela venha a nós assim. Abramos o nosso coração nesse instante. Deixemos que ele pulse de forma mais harmoniosa. Deus é amor, e sendo nós filhos de Deus, também nós somos amor. Ainda um pouco apaixonados, conflituosos, mas lá no íntimo
esse amor deseja brotar, deseja fluir. Nesse instante, pelo menos, meus amigos, permitamos que ele flua de dentro para fora. A espiritualidade, aproveitando esse instante, também vai cuidando de nós, trazendo esse mesmo amor de fora para dentro, envolvendo energias de saúde para o corpo físico, para a mente, tão necessária também, que governa ela, portanto, toda a existência, e o espírito, sede da vontade, do desejo, da ideação, da busca, da essência. Sintamos o amor nos envolver agora. Cada célula do nosso corpo recebe o tono de energia que precisamos. Mas nós temos a nossa família, o nosso lar. Se lembrarmos de alguém, envolvamos-lhes nesta hora, nesta oração, nesta energia de paz, naqueles a quem amamos e com quem preocupamos-nos, e com aqueles que muitas vezes são motivos para nosso tropeço, são motivos da nossa dificuldade, desconforto. Enviemos a eles oração de paz e de luz, para que o amor de Deus por eles também seja. Falamos aqui da humanidade, das pessoas. Pensemos nesta humanidade sofrida, perdida tantas vezes. Quantos estão e se afirmam cristãos, mas se encontram distantes da busca pela vivência desses ensinamentos profundos, iluminativos, e portanto por todos os nossos irmãos, sejam cristãos ou não, envolvamos-lhes na paz e no amor de Deus, desejando para eles também a luz do Altíssimo. Para as criaturas de caminhada que se encontram nas suas dores, nas suas aflições, sejam atadas a um leito de dor, assim, de enfermidade, sejam atadas em provações agudas, de experiências esmagadoras, dolorosas, na perda de entes queridos, de forma muitas vezes surpreendente e aflitiva, naqueles que já perderam seus entes e, mesmo esses estando vivos, se encontram dissociados, caminhando pelos mundos sem ninguém, sejam eles crianças, órfãos, portanto, adultos, cuja identidade já não lhes faz mais nenhum sentido, ou idosos, necessitados de amparo, de amor, de socorro. Enquanto não nos animamos a encontrá-los pessoalmente, pelo menos a nossa oração em favor de todos. Pelos países em conflito, que nesse momento expandem aflições para outros. Oremos pela paz do Espírito. Imaginemos Jesus voltando agora ao nosso mundo. O que ele pensaria do comportamento de cada um de nós? Imaginemos ele nos falando novamente aquelas doces palavras: vinde a mim, vós outros, e nos ensinando, e nos tocando, e nos curando. Senhor, ilumina o nosso mundo. E contigo nós dizemos: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. E que assim seja, graças a Deus.